Talvez o problema não seja a ausência de Deus, mas sim a falta de entendimento sobre a fé. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como que a fé ela se torna o nosso principal canal que nos conecta com Deus. Ou seja, já coloque isso na sua cabeça logo nesse primeiro momento do vídeo. A fé não é emoção, ela é conexão. Se você parar para pensar, se nós tratarmos a nossa fé baseado pelas nossas emoções, vão haver momentos onde a gente vai ter mais fé, assim como também haverá momentos onde a nossa fé vai estar estagnada. Porque se nós medimos a nossa fé pelaquilo que nós estamos sentindo, você não há de concordar comigo que uma hora ela vai estar lá em cima e outra hora ela vai estar lá embaixo. Eu quero ler com você um versículo que diz lá em Romanos 1:17, diz bem assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, Romanos 1, ele está nos falando do quê? Que nós descobrimos a justiça de Deus em fé. Ou seja, a fé resolve a fé. A fé, ela vai ser o principal motivo, o principal ponto de partida e aonde nós queremos chegar. Que no fim ela vai refletir a justiça de Deus e ele acaba terminando. Mas o justo, ele vive pela fé. Eu quero falar algo aqui para você. Eu quero fazer com que a sua revelação sobre a fé em Deus, ela cresça. E isso te dê um novo entendimento a um ponto disso refletir no seu relacionamento com Deus. Porque se relacionar com Deus, que ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo invisível, vai exigir de você fé. Vai exigir de você fé. Mas lembra, a palavra de Deus ela fala aqui que você é justo. Você é justo, os filhos de Deus são justos. E o justo, ele é justificado pelo Senhor. E o Senhor, você acessa mediante essa fé, que é algo tão precioso que você tem aí no seu coração. Eu tenho certeza que ao sair desse vídeo aqui, você vai sair com uma medida de fé muito maior. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui sobre a nossa fé é que a fé é o fundamento do relacionamento. A gente tem vários versículos e eu gostaria que você anotassem eles, né? Que está em Efésios 2:8, João 1:12, outro versículo, João 5:1. Eu vou ler eles todos rápidos aqui pra gente. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 1:12. Mas todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 5:1. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Algo importante que a gente tem a receber como entendimento é que a fé não é apenas o começo da vida cristã. É o ambiente onde nós vamos viver eternamente. Não fomos salvos por esforço, mas por fé. Então, cria isso muito bem e convicto na sua cabeça. A fé não é apenas a porta, ela é o caminho. Quem nasceu de Deus agora vive pela fé. Antigamente, os seus pensamentos, ou talvez você está passando por isso hoje, você baseava a sua fé pelaquilo que seus olhos estavam vendo. Mas qual que é o principal fator da fé? Nós temos a convicção daquilo que os nossos olhos não veem. Lembra, se a fé ela é a convicção daquilo que os nossos olhos não veem, mas a certeza daquilo que nós já esperamos, isso já se tornou uma realidade sobre a sua vida. Porque ninguém espera com tanta convicção em algo que não está vendo. Então, automaticamente você se lembra que a fé ela torna possível todas as coisas na sua vida. O segundo ponto que eu quero falar com você, vigie muito aquilo que você tem ouvido. Porque aquilo que você tem ouvido vai te alimentar. E aí a gente tem dois pontos totalmente opostos. Isso pode te alimentar para abalar a sua fé ou para aumentar a sua fé. Então, o segundo ponto é a fé, ela nasce da palavra. Quero ler com vocês um
um versículo que está lá em Romanos 10, 17, que a palavra de Deus ela fala: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Outro versículo que nós também podemos usar para esse ponto é em 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conhece por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, o que nós vemos nesses dois versículos? Primeiro, a fé ela vem pelo ouvir. Então, pensa, das portas que você tem da sua vida, do seu coração, uma delas, como principal, é o que você ouve. E ele fala também, em Coríntios, 1 Coríntios, que a sabedoria de Deus o mundo não conhece. Então, a sabedoria de Deus, você pode colocar aí para vários aspectos da sua vida. Às vezes é um milagre, às vezes é você não saber o que fazer, você recorrer ao Senhor e Ele te trazer uma solução. Às vezes é em um momento onde você nunca lidou com aquilo, mas por confiar no Senhor e consultar Ele nesse relacionamento que você tem com Ele, te trazer uma enorme chave para você romper esse processo ou aquilo que você está passando. Então, a palavra de Deus ela fala: a sabedoria de Deus, o mundo não a conhece com a sua própria sabedoria. Então, tenha algo convicto no seu coração. A nossa sabedoria ela é limitada. A de Deus não. Então, a de Deus ela tem poder para te trazer soluções que talvez hoje, olhando para si mesmo, através do seu próprio esforço, você não vê saída. Você não vê para onde escapar. Você não vê como lidar com aquela situação. Ou como eu tinha falado, às vezes você está imposto sobre algo que você nunca esteve à frente. E agora o Senhor ele vai te dar sabedoria. É assim quando o rapaz ele começa a se relacionar com uma garota. O Senhor vai dando sabedoria para ele guardar o coração dele de uma forma afetiva, para que cresça, venha germinar e finalize no casamento. Mas quando ele chega no noivado, é um outro momento onde vai precisar de uma outra porção de sabedoria. Quando você casa, o Senhor derrama uma nova porção de sabedoria. E quando o casal tem seus filhos pela primeira vez, o Senhor derrama uma nova porção de sabedoria. Lembre-se muito bem daquilo que nós estávamos falando. A fé, ela nasce pelo ouvir da palavra. Então, sempre que você ouvir sobre a palavra, isso vai trazer para você conhecimento e a sabedoria que você necessita para tudo que você está passando. Amém? Sem palavra não existe fé bíblica. Grava isso. Sem mais delongas, vamos para o terceiro ponto, que a fé ela fala. A fé ela fala. A fé ela não é silenciosa. A boca revela aquilo que o coração ele sempre vai crer. 2 Coríntios 4, no versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a fé ela fala. A sua fé ela não deve ser silenciosa. Quem crer diferente, fala. A sua boca revela o tamanho da sua fé. Pensa aqui só comigo. Se você hoje chegar na roda dos seus amigos, na roda do seu serviço, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, e fala bem assim: eu, ao final do dia de amanhã, vou receber tantos milhões na minha conta. Ou você, sei lá, pode falar como se algo já tivesse concretizado, um sonho seu. Fala bem assim: semana que vem eu vou viajar para a Europa. Talvez essas pessoas vão rir de você. Porque você possa estar falando sonhos ali que para nós ou para você hoje seja impossível. Mas para a fé não é impossível. É o que nós estávamos falando. Quem crê diferente, fala diferente. Então, aquilo que você fala vai manifestar o tamanho da sua fé. Então, quanto maior é a sua fé, mais ainda você vai falar coisas que talvez para o homem é impossível. Como talvez curar um leproso, a perna crescer, os olhos voltar a ver, aquele que está enfermo, que está ali prestes de ser entubado ou internado, você fala: eu creio, fulano já é salvo, toda enfermidade sobre ele já caiu por terra, não existe nada
que assola mais ele para ele continuar naquela internação. E no outro dia você recebe a notícia de que fulano saiu da internação. Isso é uma fé, é uma expressão de quem tem fé. Eu preciso que você pense algo aqui comigo. A sua fé, ela vai ser medida sempre pelo quanto que você crê em Deus. Então, decida hoje crer de uma forma estrondosa, de uma forma absurda. Como que eu posso falar aqui? De uma forma abundante. E isso vai refletir nas suas falas. Isso vai refletir em quem está ao seu redor. Essas pessoas vão provar da fé que você tem vivido. Creia nisso. Aquele que tem fé, ele fala, como também ele gera ação. Fé verdadeira produz movimento e obediência. Fé parada é fé morta. Quem crê, obedece. Então, a sua fé, ela sempre vai gerar em você uma reação. Ela sempre vai gerar em você uma reação ousada. Ousada. Falo para vocês, por mim mesmo, quantos testemunhos eu tenho aqui para compartilhar, que se eu olhasse para mim, eu não estaria nem confessando, falando, compartilhando. Mas pela fé baseada em Deus, em Cristo, aquilo era possível. Eu olhava para todos os bons pensamentos que a palavra já fala que o Senhor tem sobre ao nosso respeito e falava impossível. Possível eu, como um filho amado, não ter acesso àquilo que eu desejo. E Deus, como meu pai, um pai de um filho a qual ele tanto ama mais que todas as coisas, eu, como filho, não reconhecer que diante de Deus, diante a Deus, através dele, as coisas vão ser possíveis. Então, a sua fé, ela sempre vai gerar uma ação abundante, uma ação de confiar, uma ação de você se guardar ainda mais, para que quando vier o tempo certo de se relacionar, você vai viver o melhor de Deus. Por isso você não precisa gastar o seu tempo, os seus momentos, a sua energia com relacionamentos que não condizem na parte de Deus. Outra área aqui que a gente pode estar falando. Por isso que agora, tendo fé, você confia que mesmo estando numa situação financeira declinante, você depende de Deus e continua crendo que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Seja na área financeira, seja na área emocional, não vai te faltar alegria, não vai te faltar paz, não vai te faltar, sabe o quê? Alívio para você colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar em paz. Não vai te faltar, porque o seu Deus, ele é com você e ele cuida de você. Amém? Então, algo que você não pode sair desse vídeo aqui não concordando comigo é que a fé, ela te dá acesso ao Pai. A fé, ela te dá acesso ao trono. Agora você não ora como um servo com medo, mas como filho. A fé, ela não apenas te conecta com Deus, mas ela te coloca numa posição de filho, filho amado. Talvez você começou ouvindo esse vídeo, o nome fé como um conceito ou um estilo de vida. Mas hoje, o Espírito Santo, ele quer te chamar para viver essa maior conexão com Deus. Pois lembre, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu quero te convidar a novamente crer, a dar um passo de obediência, a voltar a declarar a palavra de fé sobre a sua vida e viver um relacionamento saudável com seu Pai, que tanto te ama. Amém? Quero orar por você. Pai, eu oro para todos esses que estão me ouvindo. Eu declaro que eles são filhos amados de Deus. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo está testificando isso no coração deles, desde quando eles estão ouvindo sobre fé. O Senhor está gerando uma nova medida de fé sobre o seu coração, gerando uma nova medida de crer em Deus e dessa forma, assim, o seu relacionamento com o Senhor sendo religado de uma forma poderosamente sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus que essas pessoas não andarão mais pelaquilo que elas veem, e nem muito menos pelaquilo que elas sentem, mas sim pelaquilo que elas creem. E elas creem em Deus, porque elas são filhas amadas do Senhor, filhos amados do Senhor. Fé é o fio invisível que liga o coração do homem ao coração de Deus. Lembre-se sempre disso. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você recebeu bastante, quero te desafiar a enviar pelo menos para 2 pessoas esse vídeo, ou para alguém que você conheça, que está passando por algo que
Uma nova medida de fé vai ser o suficiente para ela passar por esse processo e romper. Amém? E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui do quanto essa palavra foi importante para você. Curta esse vídeo, compartilha. Se é uma forma da ferramenta do YouTube entender que você está gostando, que você precisa receber mais. Eu vou ficando por aqui. Até mais e até a próxima. Falei, não bebi água. Jesus humilha Satanás. Oh, yeah.